Pessoal, depois de nós termos executado a luva em ponto escama e a gola também em ponto escama, não me dando muito por satisfeita, eu resolvi executar o que a princípio será ou seria uma touca em ponto escama. Já vi várias fotos de toucas, ou no mínimo desta touca, feita em ponto escama. Porém, eu não consegui localizar um PAP, um gráfico demonstrando como a execução se dá. Então, o que eu fiz? Eu fui buscar o modo em que eu conseguiria obter aquele resultado. Se esta forma que eu apresentarei aqui é a forma executada para aquela peça, é outra conversa. Eu não posso afirmar que é, mas eu vou demonstrar como eu executaria. Então, para esta execução, você vai utilizar, partindo do princípio de conjunto, o mesmo fio que você já utilizou para a gola e para as luvas. A agulha para iniciar é a 4 milímetros e para a execução é a 3,5. Bom, para que você entenda o que eu busquei, eu fiz aqui uma amostra para tentar descobrir o meio, a forma correta para se obter este desenho que você observa, uma base mais larga e aqui em cima mais estreito. As toucas, de uma maneira geral, elas são iniciadas sempre aqui por cima. Então, você começa com um círculo e você vai aumentando a quantidade de pontos até chegar a um número X de pontos que te dá a circunferência da cabeça. Uma vez tendo obtido a circunferência da cabeça, você mantém esta quantidade de pontos até que a altura que você tenha seja bastante para recobrir toda a cabeça. No caso do ponto escama, eu até comecei a fazer como faríamos normalmente, mas logo num primeiro momento, nem fiz a carreira inteira, eu já observei que se eu fizesse pelo meio, o ponto escama ficaria com a ponta voltada para cima e não seria o desenho do ponto escama. Seria o inverso. Então, para a execução da touca em ponto escama, a forma que eu consegui obter é começar pela base. Então, a primeira medida que você precisará é a circunferência da cabeça. Então, você pegará a fita métrica e você passará na altura da testa, você medirá o contorno todo da cabeça para saber qual a quantidade em centímetros que você precisará para iniciar o trabalho. Tá joia? Então, corre lá, tira essa medida e vamos iniciar. Veja só, eu aqui, para conseguir a circunferência da cabeça, eu vou precisar de 85 correntinhas iniciadas, feitas com a agulha 4 milímetros. A partir do momento que você obtém estas correntinhas, eu volto e pego a agulha 3,5. Tá? Então, a execução se dá com a 3,5. Eu só uso a agulha 4 para iniciar o cordão. Bom, funciona da seguinte maneira. É uma execução circular, ou melhor, tubular. O que acontece? Podemos fechar este cordão de correntinhas circularmente já, agora, e aí dando então a execução tubular o seu formato. Mas você também pode executar a primeira carreira e fechá-la depois, porque assim você não corre o risco de torcer o fio, como você vê aqui, ó, o fio tá retinho, aqui ele tá torcido. Então, ou seja, é um meio de prevenir isto, de que não aconteça. Então, eu vou deixar desta forma, tá?
Nós iniciamos a execução fazendo a estrutura que receberá a escama. Então, aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Você laçará e contará na base 1, 2 e 3 pontos. No terceiro, você passa a agulha e faz um ponto alto. Lembrando que o cordão de correntinhas que nós deixamos representará um ponto alto. Você fará 1 e 2 correntinhas e laçará. Na base, você contará 1 e 2 pontos. No terceiro, você passa a agulha e sobre este ponto, você executará 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Novamente, 2 correntinhas e laçará. Na base, 1 e 2. No terceiro ponto, você passa a agulha e, novamente, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E assim nós vamos executando sucessivamente até alcançarmos o final desta nossa primeira carreira. Eu vou realizar e eu volto aqui para continuar com vocês. Olha só, uma vez que você tenha feito então toda a carreira com a estrutura que recebe o ponto escama, você precisará adicionar aquelas 2 correntinhas do intervalo e você vai manter o cordão, a primeira carreira, do lado correto. Então, você precisa trabalhar com a frente voltada para você, sem permitir que haja torção. Tem que estar retinha, tá? Você vai passar a agulha pela terceira correntinha e vai prender o ponto com um ponto baixíssimo. Você terá obtido a execução circular neste momento, porém a base ficará solta, mas só por enquanto. Depois, no acabamento, esta base será unida aqui e ficará na forma correta, tá? Bom, nós já iniciamos aonde estamos executando escama. Então, nós faremos aqui 1, 2 e 3 correntinhas e já laçamos. No primeiro ponto, no que seria o ponto alto, não é um cordão de correntinhas, mas como se fosse o ponto alto, eu vou trabalhar as minhas 5 escamas, meus 5 pontos altos que dão então origem à escama. Porém, aqui no primeiro eu não faço 5 pontos altos, eu faço somente 4, porque eu tenho um cordão de correntinhas que está fazendo a vez de um ponto alto. Novamente eu vou laçar, eu viro e vou trabalhar o outro lado da dupla de pontos altos, mas do mesmo. Venho aqui e vou começar a executar os meus 5 pontos altos. E olha, aqui, gente, são 5, porque aqui eu não tenho cordão de correntinhas, tá? Então, você vê aqui que eu já tenho 3, aqui eu tenho 4, me defio, me defio, me defio. Aqui eu tenho 5. Joia? Bom, como nós já sabemos, e se você ainda não viu nenhuma execução em ponto escama, está vendo pela primeira vez, nós precisamos deixar um jogo de pontos altos sem trabalhar. Então, eu laço e pulo este. Vou para o próximo, aonde eu inicio novamente a execução dos meus 5 pontos altos. O que eu sugiro a você é, no momento que você pula, tomar cuidado para não deixar o ponto que está na agulha muito largo, porque vai dar uma impressão de desleixo, não estará as escamas definidas. Então, você precisa manter a tensão do ponto para conseguir um efeito bem bonito, tá? Aqui você já vê que eu estou trabalhando o outro lado e eu estou com 3 pontos. Vou aqui para o 4º ponto alto e aqui para o 5º ponto alto. Então, você observa 2 escamas já executadas. Novamente, eu laço, perceba que eu tento manter esta corrente bem firme, bem ajustada, pulo este jogo e vou para o próximo, trabalho um dos pontos, tá? E aqui eu começo novamente a executar a continuidade de 5 pontos altos. Minha gente, eu vou executar então esta primeira carreira em ponto escama no contorno inteiro.
Sempre trabalhando uma escama e pulando o outro jogo. É sempre assim, tá? E no final, eu volto aqui para continuar com vocês e vermos qual será a quantidade em centímetros ou em carreiras que eu aqui terei que executar para obter a altura desta peça sem diminuição. Depois dessa altura, eu já terei diminuições, mas aí a conversa é outra porque já estaremos em uma outra etapa. Eu estou indo lá então e eu já volto.